Quero cumprimentar a todos aí mais uma vez com a paz do Senhor, dar as boas-vindas ao Rubem, a Soraya Lopes, ao Felipe Grilo, a Solange Noman, a Alexandra Moreira, a Alessandra Vital, lá de Portugal, nos assistindo. Deus abençoe grandemente a sua vida, viu, Alessandra? A você e toda a sua família. Quem mais está aí? Dê aí um boa noite. A Graça, a Rosane Martins. Quem mais está conosco aí? Escreve no chat aí, manifesta a sua presença. Essa é uma manifestação, é uma manifestação positiva, né, no meio do povo de Deus. Manifesta a sua presença aí no chat, para que eu possa perceber a sua participação. Valéria está conosco, a Rosângela está conosco, Paulão também está conosco, Diácono Paulo, Cirlândia, minha querida, boa noite, seja bem-vinda. Deus abençoe grandemente a todos, a cada família que nos assiste e a cada família que virá a nos assistir. Então, meus queridos irmãos, nós estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor, esse momento de mantermos aí viva a chama dos nossos estudos nos grupos familiares. Esse é um estudo bem familiar, algo que acontece de forma bem espontânea, bem alegre, bem família. E é isso que nós queremos manter aceso no seu coração, para que em breve, quando retornarmos às nossas atividades, estejamos aí aptos, animados e dispostos a nos encontrar nos grupos familiares. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Nós vamos orar. Dê a mão aí à pessoa que está ao seu lado, à sua família. Se você estiver sozinho, feche os seus olhos. Louva a Deus pela presença do Diácono Guilherme, a Elaine Cristina entrou aqui conosco, a Érica. Deus abençoe grandemente os irmãos. Mais alguém que for entrando, vai dando boa noite, para a gente perceber a sua presença. Vamos orar, meus queridos? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos por esse momento que o Senhor nos permite, rendemos ao Senhor toda a honra e toda a glória, entendemos, ó Pai, que esse é um momento diferenciado na história da Igreja do Senhor, mas que o Senhor esteja usando o recurso tecnológico a favor do teu reino, a favor do teu povo. Pai, que essa transmissão possa fluir para louvor e glória do Senhor e para a edificação dos queridos irmãos que nos assistem, que participam conosco desse momento, e a todos aqueles que vierem a participar. Que esteja abençoando grandemente, que teu Espírito Santo, ó Pai, fale aos nossos corações. Nós queremos, nós desejamos ser tocados pelo teu Espírito Santo, e que teu Espírito Santo quebrante os nossos corações, que teu Espírito Santo nos convença da justiça, do juízo e do pecado, pois queremos andar no centro de sua vontade, vontade que é boa, perfeita e agradável. Queremos frutificar, ó Pai, os frutos do Espírito Santo em nossas vidas. Queremos exalar o bom perfume de Cristo. Queremos, ó Pai, demonstrar as marcas do caráter de Cristo em nossas vidas, em nosso estilo de vida. Por isso, clamamos ao Senhor, ajuda-nos, ó Pai, para que possamos, de fato, viver em novidade de vida, que o nosso estilo de vida seja um estilo de vida que aponte para o reino dos céus, que aponte para o Senhor, que aponte para Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que exalte o nome grandioso do Senhor, que glorifique o teu santo nome. Nós oramos e consagramos esse momento ao Senhor, clamando a tua bênção sobre cada lar que nos assiste. Pai, que você esteja abençoando cada lar, livrando-nos de todo mal, livra-nos, ó Pai, de todo e qualquer tipo de enfermidade. Abençoe, ó Pai, os recursos financeiros de cada família que nos assiste, de cada família da Igreja Presbiteriana do Eldorado. Sê conosco em cada momento de nossas vidas, porque sem ti nada podemos fazer, somos totalmente dependentes do Senhor. Assim eu oro e coloco nossas vidas em tuas mãos santas e poderosas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe grandemente. Estou vendo ali que o Alexandre Sete, o presbítero Alexandre Sete está aí conosco, a Marineide, o Henrique Garcia, Marcelina Heredias, esposa do irmão Josué. Sejam bem-vindos. Deus abençoe grandemente ao Rubem, está aí na área conosco, né, Rubem?
Muito bom estarmos aqui. Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Solange Norman também nos assiste. Vamos lá. Nós estamos meditando uma série de mensagens de extrema importância para as nossas vidas. Irmãos, queridos, essa série de mensagens, por mais bonita que ela seja, por melhores e mais impactantes que sejam as informações bíblicas que nós, pastores, estamos trazendo à Igreja de Cristo, presta atenção nisso. Isso precisa sair da esfera do pensamento e atingir os nossos corações, atingir o nosso estilo de vida, porque como nós bem vemos e nós vamos meditar nessa noite, se nós não frutificarmos, ou seja, termos uma vida frutífera, tem algum problema com a nossa religiosidade. Não é algum problema, tem um grande problema com a nossa religiosidade. E esse tema, vida frutífera, no qual estaremos abordando as marcas do caráter de Cristo, os frutos do Espírito Santo em nós. Porque Deus é quem gera essas marcas num coração regenerado, no coração de uma pessoa que nasceu de novo. E eu quero crer que nós nascemos de novo, que o Senhor Jesus, a obra do Senhor Jesus nos regenerou. E por isso nós vamos evidenciar. Não diz respeito ao que nós falamos apenas, diz respeito ao nosso estilo de vida, a quem nós somos e a quem nós servimos. Então, meus queridos, vida frutífera não diz respeito ao que você precisa, ao que você pode ou não fazer. Diz respeito, vida frutífera diz respeito a quem você é e a quem você serve. E isso faz toda a diferença. E nós somos chamados para fazer toda a diferença nesse mundo no qual jaz o maligno, nesse mundo que está em trevas. Então, não se surpreenda, não fique assustado, não fique pasmo, embasbacado, gostou dessa? Não fique abatalhoado ou perturbado com as coisas que estão ao nosso redor. Porque, como diz as Escrituras, a tendência é piorar. E tem que piorar porque no mundo jaz o maligno. O mundo está entregue ao pecado. Então não se assuste, meu querido. Você é uma luz que brilha em meio às trevas. E essa luz precisa ser percebida, precisa ser evidenciada. Daí as Escrituras, a palavra de Deus, afirmar que a árvore se prova por seus frutos. Ninguém planta uma árvore frutífera para colher folha. Amém ou não amém? Faz sentido para você? Pode compartilhar aí no chat. Glória a Deus pela vida da Adeci, que está entrando aí conosco, a Nicole Noronha, a Nathalie está conosco aí. Então, meus queridos, é nisso que implica quando a palavra de Deus diz que a árvore se prova pelos seus frutos. Quando a palavra de Deus afirma que quando você for provado, a sua fé deverá provar o valor dela. Ou seja, a nossa fé deverá ser provada como ouro e revelar o seu valor. Porque se isso não acontecer, tem um seríssimo problema com a nossa religiosidade. Amém, irmãos? Então, dito isso, essa palavra de introdução, vamos ler o texto básico, Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. Nós vamos enfatizar, obviamente, um dos frutos do Espírito que é citado nessa passagem. Você pode pegar a sua Bíblia aí com a sua família e ler em voz alta, ler comigo essa passagem, Colossenses 3, versos 12 e 13. Bíblia aberta? Vamos lá, vamos fazer essa leitura. Muito bem, Rubem, é isso mesmo, essa música de abertura se encaixa perfeitamente nesse tema. Mas vamos fazer essa leitura aqui de Colossenses 3:12, todos com a Bíblia na mão.
Diz assim a palavra do Senhor, revelação de Deus para as nossas vidas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, esse texto cita várias virtudes, várias características do caráter de Cristo, e uma delas, que é o tema deste estudo de hoje, que é longanimidade. Não é simples praticar a longanimidade. Aliás, não é simples nem pronunciar esse fruto. Repete comigo rapidamente. Repete rápido. Longanimidade. Não é fácil nem pronunciar o nome desse fruto. Quanto mais praticá-lo. Gostou dessa aí? Então, vai lá. Desafio. Fala rapidamente o nome desse fruto. Bem rápido. Longanimidade. Quem não deu uma travada na língua aí vai ganhar um pirulito. Você pode me cobrar uma balinha lá na igreja. Ai, ai. Eu me divirto. E em Cristo nós temos motivos de sobra para sermos alegres. E, como disse, né? Dito isso, nós já vimos 4 frutos. Quais são os 4 frutos, 4 marcas do caráter de Cristo que já foram ministradas na igreja, nos cultos, nos domingos anteriores? Quem é que se lembra? Vamos forçar a memória, vamos forçar aí a nossa atenção. Você está atento às mensagens? Muito bom, Graça. Amor foi o primeiro deles, que foi ministrado. Mensagem de abertura. Muita graça está afiada, hein? E o segundo deles foi a paz. Não, a paz foi o terceiro. Todos nós precisamos desses frutos, Alessandra. Então, amor, paz, alegria. Amor, paz, alegria. E hoje, o 4, longanimidade. Não é fácil nem pronunciar isso aí, não é? Quanto mais praticar. Por que não é fácil praticarmos? Não é tão simples praticarmos a longanimidade como qualquer outro fruto do Espírito Santo. Quem pode rapidamente digitar aí no chat, por que não é simples para nós praticarmos, evidenciarmos essas marcas do caráter de Cristo? Por que não é simples, não é fácil, é desafiador para nós praticarmos esses frutos, praticarmos essas virtudes do Espírito? Por que não é tão simples e não é tão fácil a prática dessas marcas em nossas vidas? Muito bom, Rosângela. Exatamente. É exatamente por isso. Porque não é da nossa natureza. Queridos irmãos, a teologia traz para nós que nós, o crente, tem dupla cidadania, dupla natureza. A Bíblia revela que nós temos 2 naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual, o homem espiritual e o homem natural. O fruto do Espírito diz respeito ao homem espiritual. Por isso não é simples a prática dessas marcas, porque não é da nossa natureza. Para Deus ser longânimo, é tranquilo, porque é da natureza de Deus. Para Deus ser amor, é tranquilo, porque Deus é amor. Para Deus ser perdoador, é tranquilo, porque a natureza dele é de perdoar, é ser misericordioso, ser justo. Agora, a minha e a sua natureza não é essa. Se o Espírito Santo, se nós não buscarmos intimidade, comunhão com o Espírito Santo, nós não nos enchermos do Espírito Santo, as obras que nós vamos praticar é ciumeira, inveja, contendas, brigas, gritaria, ofensas, vingança, ódio, amargura. Isso é da nossa natureza. Isso é comum para a gente. Por isso que é tão fácil fazer o mal, porque é da nossa natureza.
Tá claro? Então, não perca isso de vista. Não é simples praticarmos essas virtudes do Espírito, porque elas não são da nossa natureza. Assim como, presta atenção nisso, tem muito crente que ainda não entendeu porque é tão difícil orar, porque é tão difícil ler a Bíblia, porque é tão difícil jejuar. Por que é difícil essas práticas espirituais? Porque não são da nossa natureza. Não são da nossa natureza. Então, toda vez que nós buscamos as coisas lá do alto, nós estamos combatendo a nossa natureza terrena. Por isso é tão difícil caminhar nessas práticas espirituais. Boa noite, Zilá. Entenderam, irmãos? Por que não é tão simples? Por que exige de nós? Porque é desafiador, mas não é impossível. Por que não é impossível? Se você é um nascido de novo, o que te garante ser regenerado e nascido de novo é o Espírito de Deus que está no seu coração. Deus derrama sobre nós o Espírito dele. E é por isso que nós temos condições de exercitar esses frutos do Espírito, porque ele está em nós. Nós somos selados por Deus com o Espírito Santo. Por isso nós podemos dizer não para o pecado e praticar os frutos do Espírito Santo. Tá claro? Faz sentido para você? Ah, a Célula 13 está aí marcando presença. Qual é o outro grupo familiar que está junto conosco aí? Coloca aí o número do seu grupo familiar. Grupo familiar 7, 8, 1, 13, 14, 15, 40. Em nome de Jesus, nós vamos chegar no grupo familiar 40. Amém, irmãos? Quero ouvir um amém aí pelos ouvidos da fé. Ai, ai. Mas vamos lá. Então, longanimidade. Quem é que se lembra qual é o significado ou qual é o conceito que está por trás dessa expressão que no hebraico, tanto no hebraico quanto no grego, trazem o mesmo sentido, o mesmo conceito? Quem é que se lembra qual é o significado, como nós podemos conceituar a palavra longanimidade? Com apenas uma palavrinha. O que é longanimidade? Muito bom, Valéria. Tardio em irar-se. Esse é o conceito. Todas as vezes que aparece no Velho Testamento que Deus é longânimo, ou que ele é tardio em irar-se, está usando o termo do hebraico que deu origem à palavra longanimidade. Então, no hebraico, o termo no hebraico diz, traduzido literalmente por fôlego longo, ou tardio em irar-se. No grego, é longura de alma, ou é muito comumente traduzido por paciência. Então, longanimidade é traduzido por paciência, por tolerar pacientemente. Mas não é qualquer paciência, porque todas as pessoas podem ter paciência, mas aquela paciência que é derivada do fruto do Espírito Santo, que a Bíblia chama de longanimidade, essa é uma paciência diferenciada da paciência que o ímpio pode exercer, por exemplo. Por isso que não é simplesmente paciência, não é? É um tolerar pacientemente as adversidades ou o mal que alguém provoca a mim. Então, esse é o conceito, esse é o significado da palavra, dessa virtude, longanimidade. Não é qualquer paciência, mas nós podemos traduzir por paciência, mas temos que entender essa diferença. Ou seja, basicamente, longanimidade significa tolerar pacientemente o mal ou a provocação. Guarda esse conceito no seu coração. Por que é importante? Tolerar pacientemente o mal ou a provocação. O mal pode ser o mal que nos cerca, as dificuldades no geral, ou a provocação que vem até nós. Normalmente, quem são as pessoas que nos provocam mais? Pensa comigo. Nesse tempo de confinamento, nesse tempo que a família está ainda mais próxima, todo mundo empilhadinho dentro de casa, e está todo mundo ficando pilhadinho, não tá? Está precisando de ter pavio longo, longura de alma, longura de espírito. Está precisando de ter fôlego longo, como no hebraico,
ou seja, respirar fundo. Então, quando a Bíblia fala longanimidade, é como dizer assim, respira fundo, tenha um pavio longo, tolere pacientemente o mal ou as provocações. E Jesus Cristo, irmãos, é o maior expoente de todos os frutos do Espírito Santo. Ele é o maior expoente. E ele foi longânimo, ele tolerou pacientemente discípulos cabeçudos. Verdade ou mentira? O próprio Jesus fala, até quando vou ter que tolerar essa falta de fé? Lembra dessas passagens? Até quando eu vou ter que tolerar vocês com essa falta de fé, com essa cegueira espiritual? Então, ele tolerou pacientemente o mal e as provocações. Ele tolerou pacientemente a traição de Judas. Ele tolerou pacientemente os religiosos da época que o caluniavam. Ele tolerou pacientemente os romanos que o perseguiram. Ele tolerou pacientemente a cruz, a dor, a crucificação. Tolerou pacientemente. Então, meus queridos, vamos pensar nisso. Longanimidade significa tolerar pacientemente o mal ou a provocação. Como é que está aí na sua casa? Diz aí, meu querido marido, minha querida esposa, meu querido filho, filha, irmão, irmã, pai, mãe, tio e tia, avó e por aí vai. Como é que está o ambiente? Como é que está o astral, o clima aí na sua casa? Está havendo tolerância paciente? Ou os nervos estão à flor da pele? É só olhar e já vem um xingo, já vem uma palavra dura, já vem uma gritaria, já vem qualquer coisa do tipo. Muitas vezes nós somos provocados, os limites da nossa longanimidade é provocada por coisas simples. Uma palavra torta, um olhar diferente, uma provocação que alguém nos faz, aquelas atitudes que as pessoas insistem em fazer contra a gente, e sabendo que a gente não gosta, tudo isso são provocações para testar o limite da nossa longanimidade, para ver se a gente tolera pacientemente o mal e a provocação. E quem de nós não fica irritado, como um pavio curto, quando recebe uma provocação, e aí não respira fundo e solta os bichos. E depois, se for crente, se arrepende. E aí vai colher os amargos frutos dessas atitudes impensadas. O desprezo, a Patrícia está colocando, desprezo é, sim, uma provocação à nossa longanimidade. Nós temos que tolerar pacientemente. Não é? A Elza está respondendo que, às vezes, sim, nós somos provocados. Isso começa dentro do lar, dentro da casa, ainda que seja uma família crente. Vai acontecer, porque, como eu disse no início, por que é difícil praticar essas virtudes? Porque nós somos a nossa natureza carnal. Nós lutamos o espírito contra a carne. E aí nós vamos passar por essas situações. O ideal, e cada um tem que fazer o seu papel, é que cada crente busque a santificação. Cada crente busque externar, evidenciar que de fato é um filho de Deus. Porque se nós somos filhos de Deus, nós precisamos demonstrar amor, alegria, paz, longanimidade e os outros frutos que ainda vamos ver. Se você é filho de Deus, você precisa demonstrar essas virtudes. Não é uma opção para o crente. É uma obrigação. É um dever, é uma necessidade. Porque é daí que você vai, de fato, testificar a sua fé. Testificar, evidenciar que você é um nascido de novo. Muito bom, Rubem. O Rubem está dizendo ali, fortaleça o espírito e vencerá os desejos da carne. É exatamente isso. O que você está fortalecendo? O seu coração carnal ou o seu espírito? Você está fortalecendo o homem carnal ou o homem natural? Você está se enchendo das coisas lá do alto, a palavra de Deus, vida de oração, comunhão com o Espírito Santo, santificação? Ou você está se enchendo de novela, de filme, de palavras torpes, conversas de duplo sentido,
Onde é que você coloca os seus olhos? Na palavra de Deus, nas coisas lá do alto, na cruz de Cristo? Ou coloca os seus olhos na pornografia, nas cobiças desse mundo, nas concupiscências dos olhos? É exatamente isso. O que que nós estamos fortalecendo? O homem espiritual ou o homem carnal? O mais forte vai vencer e vai evidenciar os frutos. Seja os frutos do espírito ou seja os frutos da carne. Um dos dois vai aparecer. Amém ou amém? Verdade seja dita. Esta é a verdade. E Jesus não vai passar a mão na cabecinha de ninguém. Mas vamos caminhando, não é? Então, nós temos aí o significado dessa virtude, ou dessa marca do caráter de Cristo, que é tolerar pacientemente o mal ou a provocação. E Deus quer que você seja longânimo. Esse texto que nós lemos poderia ser lido assim: revesti-vos, pois, como amado de Deus, santo. Como eleito de Deus, santo e amado, de ternos afetos de misericórdia, de longanimidade. Revesti-vos de longanimidade. Revesti-vos de uma paciência tolerante. Ou tolere pacientemente. Revista-se dessa tolerância paciente. Em outras palavras, é isso que a Bíblia está te dizendo para mim e para você. Vista o casaco da tolerância paciente. Vista o casaco da paciência e não tire mais. É isso que o Senhor nos chama. E nós temos aqui, irmãos, e precisamos meditar nisso. Você se lembra quais são os 3 motivos pelos quais o exercício da longanimidade vai trazer bênçãos sobre a sua vida? Quem é que se lembra? Quais são os 3 motivos pelos quais o exercício da longanimidade vai trazer as bênçãos de Deus sobre nós? Você pode contar até 1000, né? Vamos lá, vamos contando. O importante é contar. Mas vamos lá. Quais são os 3 motivos pelos quais nós devemos exercitar a longanimidade? E esse exercício, essa prática, vai trazer as bênçãos de Deus sobre nós. Você se lembra? Em primeiro lugar, muito bem, Graça. Gostei de ver. Graça está afiada. O exercício da longanimidade vai nos proteger. Primeiro motivo, a longanimidade nos protege. Você será protegido se você for longânimo. Protegido de quê, pastor? Protegido de você mesmo. Ai, ai, não é? Protegido de você mesmo. Protegido da sua impetuosidade, protegido do seu nervosismo, da sua ira explosiva, protegido da sua atitude vingativa. Então, a prática da longanimidade vai nos proteger. Primeiro motivo, e motivo esse que atrai a bênção de Deus, quando nós somos longânimos. Nós vamos parar de falar besteira, nós vamos refrear a língua, nós vamos respirar fundo. E não vamos pagar o mal com o mal, não vamos ofender quem nos ofende, não vamos vingar quem nos faz mal. No ensino de Jesus, irmãos, isso é muito claro. O ensino de Jesus traz para nós claramente, não é? O que Jesus quer de nós. Ande a segunda milha, ame os seus inimigos. Não vingue, não ofenda, não pague o mal com o mal. Esse é o ensino de Cristo. Para que isso aconteça, eu preciso respirar fundo. Se eu for responder às pessoas na altura, vai ser carne contra carne. Então, pague o mal com o bem. Então, a longanimidade vai nos proteger de atitudes e reações que vão trazer muito desgosto para nós. Atitudes e reações que vão gerar em nós a tristeza do arrependimento. Isso quando nós nos arrependemos. Então, meus queridos, nós precisamos praticar a longanimidade, essa tolerância paciente, porque ela nos protege de nós mesmos, da nossa carnalidade. Isso mesmo, Juninho. O Juninho está dizendo assim, ó, benefício, trazer as pessoas para perto e não somente cumprir a lei, olho por olho. Uma pessoa longânima é uma pessoa apaziguadora, é uma pessoa que não joga lenha na fogueira, é
é uma pessoa que tem a tendência de ser sábia, porque ela para respirar e tem tempo de pensar. Ao contrário do pavio curto. Tem aquelas pessoas que a gente carinhosamente chama, né, de pavio curto, de pilha fraca. Qual que é outro? Tem mais um outro apelido carinhoso que a gente dá para uma pessoa que não é longânima, que é o oposto, né? Cabeça quente. Pois é. Então, meus irmãos, essa prática vai nos proteger. Então, olha só o que diz a palavra do Senhor. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 14, 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Muitas vezes nós agimos, né, diante das circunstâncias, como pessoas desequilibradas, destemperadas, não é? A pessoa precipitada exalta o quê? A loucura. Ela vai exaltar em si, não é a sobriedade, mas exatamente o destempero, por não ser longânima, por não respirar fundo. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos praticar, exercitar a longanimidade, porque ela vai nos proteger. Qual é o segundo motivo pelo qual nós devemos exercitar a longanimidade? Max Chasman está dizendo aí, pessoa que também tem mansidão. É longanimidade, mansidão, paz, tudo esses frutos do Espírito, eles vão andar de mãos dadas, lado a lado. Eles são distintos, mas eles são muito similares uns aos outros. E muitas vezes nós vamos perceber frutos, características que são muito similares, embora sejam distintas. Então é isso mesmo, você tem razão, Max Chasman. Pessoa que também tem mansidão. Uma pessoa que é mansa, tem essa virtude da mansidão, ela tem a tendência de ser longânima, que já tem um outro fruto que coopera com esse fruto da longanimidade. Revestidos das virtudes de Deus, muito bem, graça. Mas vamos caminhar aqui. Qual é o segundo motivo pelo qual, dentro daqueles 3 motivos que nós compartilhamos no culto, não é? São os motivos bem diretos, que nós precisamos exercitar a longanimidade, porque ela nos faz avançar. A longanimidade nos faz avançar. Ser paciente nos faz avançar. Pode parecer que uma pessoa paciente, longânima, está retrocedendo, está parada, porque ela não avançou, porque ela não falou, porque ela não agiu. Pode até parecer, mas a atitude paciente, a atitude calma, conciliatória e não ofensiva, vai fazer com que tenhamos vitória em nossas ações. E a palavra de Deus é muito clara nisso aí. Ou seja, ela nos faz avançar. A língua branda desvia o furor. Já ouviu esse versículo? A língua branda desvia o furor. Uma pessoa destemperada não tem uma língua branda. Uma pessoa mansa e longânima vai exercitar uma palavra branda, não é? Com mais facilidade. A palavra de Deus diz assim, em Provérbios 16, 32, melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, uma pessoa longânima, ainda que ela, em alguns momentos, ela vai frear, mas ela avança muito mais do que uma pessoa precipitada. Porque, normalmente, quando nos precipitamos, nós colocamos tudo a perder. Faz sentido para você? Muito bom, isso mesmo, Patrícia. O exemplo de Moisés, não é? Que ele deixou de receber o resultado do terceiro motivo pelo qual nós devemos exercitar a longanimidade. Então, primeiro, ela nos protege. Segundo, ela nos faz avançar. Terceiro motivo, ela nos permite conquistar as promessas de Deus. Uma pessoa precipitada não recebe as promessas de Deus. Não é? Ela nos permite conquistar as promessas de Deus. Olha o que diz Hebreus 6:12. Presta atenção nesse versículo, que é muito importante. Hebreus,
6:12. Olha só. Não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, duas virtudes que uma pessoa precisa ter para herdar promessas de Deus. A fé, que sem ela é impossível agradar o Senhor, e longanimidade, porque sem ela você não vai aguardar a promessa, você vai chutar o pau da barraca, você vai se precipitar, você vai blasfemar contra Deus, você vai virar um lamuriante, um reclamador, e aí já era. Por que que o povo judeu, o povo hebreu, andou 40 anos no deserto? Porque faltou longanimidade. Não souberam conter a reclamação no tempo de espera. Por que que Moisés deixou de receber a promessa de entrar na terra prometida? Porque ele perdeu a paciência e lá em Meribá ele agiu de forma impulsiva, impaciente, irritada. E por isso ele perdeu, né, o privilégio de entrar na terra prometida. Ele não herdou essa promessa. E com Deus não se brinca, irmãos. Não se brinca. Porque Deus, ele é misericordioso, mas ele é justo. Não podemos brincar com Deus. Não podemos brincar de crentes. Temos que levar a sério o Espírito que habita em nós e desenvolver a manifestação desse Espírito em nós. Nos enchermos do Espírito Santo. O contrário de encher do Espírito Santo é entristecer, apagar o Espírito Santo. Se eu entristeço e se eu apago o Espírito Santo, eu vou manifestar os frutos do Espírito Santo? Claro que não. E como é que a gente entristece o Espírito Santo, irmãos? Como é que a gente apaga o Espírito Santo em nós? Escreve para nós aí, no chat. Qual é o caminho mais rápido, mais curto para apagar, entristecer o Espírito Santo em nós? Eu não sei se está dando delay, mas escreve aí no chat qual é a forma mais rápida de entristecermos o Espírito Santo. Muito bom, Soraya. Você está de parabéns, minha filha. Irmãos, presta atenção. O pecado, ele sabota o nosso crescimento espiritual. Não cultive o pecado no seu coração, não tenha pecado de estimação, leve a santificação a sério. O seu estilo de vida não pode ser um estilo de vida misturado com um estilo de vida mundano. Em qualquer área da sua vida, Deus tem que ser glorificado. Então, as vaidades da vida, as cobiças dos olhos, os desejos do coração precisam ir para a cruz. Porque quando a gente cede a isso, nós entristecemos o Espírito Santo. E se eu entristeço o Espírito Santo, é ele que produz os frutos no meu coração. Ele não vai produzir. Percebeu? Sentiu? Então, irmãos, é simples. Ser crente é fácil. O difícil é ser ímpio. Eu gosto de falar isso, porque tem muito crente achando que é difícil ser crente. Ser crente é muito fácil. Difícil é ser ímpio e ir para o inferno. Isso é que é difícil. Ser crente, você só precisa de uma coisa: assumir que você é crente e viver como crente. E lutar com as armas que são poderosas em Deus. O problema é que tem muito crente aí lutando com armas carnais. E aí vai ser derrotado mesmo. Não ora, não jejua, não lê a Bíblia. Cede aos desejos do coração, às vaidades da vida. E depois quer que Deus abençoe. Deus vai dar, ó, palmada no menino teimoso. Não é, irmãos? É isso aí. Então, terceiro motivo pelo qual nós precisamos praticar essa tolerância paciente para herdarmos as promessas, porque sem fé e sem longanimidade, nós não herdamos. Quantas vezes você já reclamou que estava demorando demais? Quantas vezes a gente reclama que Deus não está ouvindo as nossas orações? O que é isso? Falta de longanimidade. E às vezes a gente nem merece que Deus ouça mesmo as orações, que a vida é mergulhada em pecado. Como é que Deus abençoa um trem desse? Não tem jeito, né? Então, nós temos que caminhar firmes em todas as áreas da vida. Então, nós não podemos, né, ser como uma cidade arrombada. Lá em Provérbios é que fala sobre isso, né? Que um cristão que não tem domínio sobre si, que não pratica a longanimidade, é como uma cidade arrombada.
uma cidade cujos muros foram destruídos. Qualquer coisa entra. Então, ele está sujeito a pensamentos e atitudes impróprias, porque não tem nenhuma parede de proteção. Então, ele está sujeito a pensamentos e atitudes impróprias, porque ele é como uma cidade arrombada. Ele não tem vida íntima com o Espírito Santo. Ele não se enche das coisas lá do alto. Pelo contrário, só se enche das coisas da vida. Aí vai fracassar em todos os propósitos. E não vai lutar contra o pecado. Não vai ser vitorioso contra o pecado. Porque ele está alimentando o homem carnal e não o espiritual. Isso mesmo. Marco está dizendo que andar em desacordo com a palavra de Deus não tem vitória, só tem derrota. E aí entristece o Espírito Santo mesmo. E essa pessoa precisa ser, não é? Nós precisamos nos relacionar muito bem com a pessoa do Espírito Santo, porque é ele que está conduzindo a obra da santificação em nós. Se eu não ando em harmonia com o Espírito Santo, não tem maturidade espiritual, não tem maturação, não tem crescimento, não tem fruto do Espírito. Porque em vez de alegrar e estar em sintonia com o Espírito, eu estou em pé de guerra por causa do pecado. Eu estou apagando. Eu estou dizendo, Espírito Santo, o Senhor não manda aqui. É isso que o pecado faz com o Espírito Santo. Então, irmãos, além desses 3 motivos pelos quais precisamos exercitar a longanimidade, nós temos 3 verdades que nós precisamos entender. Isso mesmo, Irene. A Irene lá de Havaí até está dizendo que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. E como eu tenho visto crentes abrindo a boca e falar assim, isso é direito meu, isso é uma questão íntima minha, eu posso fazer isso. Vai lá, faz. Depois responde diante de Deus o seu pecado. As suas atitudes que não glorificam a Deus. Ou seja, todas as coisas não são lícitas, mas nem todas convêm. Então, se não é conveniente para um filho de Deus, fique firme numa postura de separação da prática que o mundo pratica. Beleza, irmãos? A vida dupla, como diz o Juninho, não é? Ou o 2 caras, o espiritual e o carnal. Então, mas nós somos chamados para não sermos carnais. Embora tenhamos dupla natureza, nós somos chamados para viver somente a natureza espiritual. Entenderam a diferença? Beleza? Então, 3 verdades que nós precisamos compreender. E por que é importante compreender essas verdades? Primeiro, porque é uma verdade revelada pelas Escrituras. Se é uma verdade revelada pelas Escrituras, tem que ser uma verdade absoluta na minha vida e na sua vida. Se não for uma verdade absoluta, você está relativizando a palavra de Deus. Tranquilo? Então vamos lá. 3 verdades. Quem é que se lembra dessas 3 verdades? Quem é que já assimilou? Quem é que já assimilou essas 3 verdades? Olha só. Primeira delas, é isso aí que a Graça está colocando. Reconheçamos que fomos salvos por causa da longanimidade do Senhor. Ou seja, por que a palavra te alcançou? Porque Deus foi longânimo com você. Porque Deus não descarregou a ira dele contra a sua vida. Porque o pecado provoca a ira de Deus. Mas pelo fato de Deus tolerar pacientemente o mal ou a provocação, ele não descarrega a ira dele sobre nós. Por que Jesus não voltou ainda? Porque Deus é longânimo e ele quer que muitos encontrem a palavra, muitos sejam alcançados pela palavra. Então ele está retardando, está sendo tardio em irar-se contra a humanidade. Ele está retendo a sua ira porque ele é longânimo. Então nós precisamos reconhecer que nós somos salvos por causa da longanimidade do Senhor. Não é? Romanos 2:4, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele estava desafiando a igreja a refletir nisso. Não é? Ele faz essa pergunta para a igreja, como ele diz assim, ou desprezas a riqueza da sua bondade, lá em Romanos 2:4, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento.
Ou seja, foi a bondade de Deus que nos conduziu ao arrependimento. Foi a longanimidade do Senhor que nos conduziu a esse arrependimento. Porque se Deus nos julgasse, nós todos estaríamos no inferno. Então ele retarda a sua ira. Ou seja, é pela longanimidade dele que nós tivemos a oportunidade de sermos alcançados por sua bondade. Então, a primeira verdade que nós precisamos reconhecer. Segunda verdade, meus queridos. Ah, Graça, estou gostando de ver, Graça. Muito bem. Ai, ai. A Graça já respondeu ali, ó. Já foi nas 3. Muito bem, parabéns, viu, Graça? Tá? Parabéns pela sua atenção. Então, olha só. Segunda verdade, presta atenção nisso. A longanimidade é fruto do Espírito. Você pode dar uma despertinha aí comigo e falar assim, pastor, isso é óbvio, né? Você quer dar uma despertinha comigo e falar, pastor, isso é óbvio? Não faça isso, não. Porque por mais óbvio que possa parecer, tem muito crente aí dando uma nota aí, achando que a longanimidade é coisa dele mesmo, é capacidade dele. A longanimidade em nós é fruto do Espírito. O que quer dizer isso? Que a longanimidade em nós é fruto do Espírito. É o que eu falei no início. Irmãos, não fica achando que o seu marido crente, que a sua esposa crente, que o seu filho crente vai ser perfeito. Porque agora ele vai ter que expressar todos os frutos do Espírito. É impossível, porque isso é do Espírito. É fruto do Espírito. É em nós. Isso aí é algo que vai sendo produzido e exercitado. Não é da nossa natureza. Por isso que essa segunda verdade é importante. Estejamos convencidos que em nós a longanimidade é fruto do Espírito. É uma ação do Espírito, não é uma ação nossa. Por isso eu preciso dessa intimidade com o Espírito Santo para ele produzir tudo isso em mim, para que eu vá amadurecendo. Senão, eu vou ser um crente carnal, um crente bebezão na fé, que só faz pirraça, chora e reclama das coisas. Porque eu não tenho intimidade com o Espírito não vai produzindo isso em mim, eu não vou crescendo e virando homem espiritual. Fico um bebezão para a vida toda. É isso que quer dizer estar convencido que em nós a longanimidade é fruto do Espírito. Nós precisamos ter essa compreensão. Porque tem muito crente que fica apontando o dedo, julgando e criticando o outro crente. Me ajuda aí. Isso aí já é uma atitude de um bebê na fé, apontar e criticar. Nós temos que entender que todos nós estamos numa caminhada de maturação espiritual. Cada um está num patamar, num processo X de crescimento. Isso não dá direito de ninguém acomodar. O crente que acomoda no crescimento se torna crente carnal. O que eu preciso fazer? Estimular o meu irmão no crescimento. É encorajar o irmão. Dar o suporte, como a palavra fala, para que o irmão cresça. E eu preciso receber isso do outro. Porque eu sei claramente que os frutos do Espírito não pertencem a mim. É uma produção do Espírito Santo. Então, isso precisa ser buscado. Precisa ser exercitado. Eu preciso ser encorajado e preciso encorajar o outro. Por isso que nós, pastores, a igreja, fica insistindo com todos os membros a participarem dos cultos, participar da escola dominical, participar dos grupos familiares, fazer uso de cada ferramenta, de cada meio de edificação, para que você receba instrução e cresça e apareça em você os frutos do Espírito. É o verdadeiro cresça e apareça no Senhor. Gostou dessa? Cresça e apareça no Senhor. Então, entenda isso. A longanimidade é fruto do Espírito. E é isso que implica para nós entendermos essa verdade. Então, nós vamos ter mais tolerância com o outro e sermos mais dispostos a buscar, mais comprometidos conosco mesmo, mais disciplinados, porque isso não cai do céu. Isso não sai do nada, tem que ser buscado, tem que ser exercitado, tem que ser desenvolvido. Essa é a palavra. Se você não desenvolver, ninguém vai desenvolver por você. Entendeu? Então, com as pessoas, nós precisamos ser tolerantes e encorajá-las ao crescimento. E com a gente mesmo, nós precisamos ser disciplinados e impor sobre nós uma disposição de crescimento. Amém ou não amém? Então, cresça e apareça no Senhor. Guarda esse jargão, é novo jargão. Ai, ai.
presbítero Alexandre está dizendo ali, precisamos ser crentes que por meio da mutualidade edificam uns aos outros. Verdade, isso é a mutualidade, né? Uns aos outros. Então, vamos lá. Terceira grande verdade sobre, não é? A longanimidade, ou sobre... Essas três verdades, irmãos, dizem respeito a todos os frutos, não só a longanimidade. Diz respeito ao amor, à paz, à alegria, à longanimidade, à mansidão, sobre todos os frutos. Então, guarda essas três verdades no seu coração, que elas se aplicam a todos os frutos, se aplicam a todas essas áreas no que diz respeito ao caráter cristão. Terceira verdade, que a Graça respondeu ali muito acertadamente, né? Nós devemos assumir que somos modelos. Meu querido e minha querida, para com esse negócio de falar que você não é modelo para ninguém. Porque Deus quer que você seja modelo. Tem muito crente que fala assim, não quero ser modelo. Não quero ser modelo para ninguém. Eu já vi gente falar isso. E isso irrita. Ainda bem que a gente pratica a longanimidade, né? Ai, ai. Então, nós devemos assumir que devemos ser modelos de longanimidade. Isso até como um instrumento de salvação. Já parou para pensar nisso? O seu testemunho serve como um instrumento de salvação na vida do outro, na vida daquele que está em trevas, ou na vida do crente carnal, não é? Então, nós não podemos achar, eu não quero ser modelo. Não, Deus te chamou para ser modelo, Deus te chamou para ser líder, para conduzir as pessoas a Cristo. Deus te chamou para isso. Então, nós não podemos ser modelos de hipocrisia, nós não podemos ser modelos de intolerância, nós não podemos ser modelos de uma vida rendida ao pecado, mas nós devemos ser modelos de verdade, modelos de tolerância, modelos de amor, modelos de paz, não é? Modelos de santidade. Você é chamado para isso. Isso mesmo, Soraya. Se Cristo é modelo para nós, temos que ser modelo em Cristo para o mundo. E nós só vamos ser modelo para as pessoas em Cristo. Não é pela nossa própria força, é em Cristo. Ou seja, quando o Espírito Santo vai nos enchendo de sua presença, nós nos tornamos esse modelo natural para as pessoas. A luz vai irradiar em nós através de nós. Então, meus queridos, nós precisamos nos lembrar dessa terceira verdade. Você é um modelo. Você é uma carta viva de Deus para o mundo. Não é? Olha o que diz aqui 1 Timóteo. O que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo? Diz assim, mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Entendeu? Percebeu? Você é chamado para ser modelo de Cristo, para que você sirva de uma seta, de um indicador para a salvação que há em Cristo Jesus. Então, não se esqueça dessas três grandes verdades, não é? Sobre os frutos do Espírito, sobre os frutos, não somente longanimidade, não é? Nós somos salvos por esse Deus, que é um Deus longânimo, nós somos salvos pela longanimidade do Senhor. Nós temos que estar convencidos de que os frutos do Espírito são uma obra do Espírito Santo em nós. E nós somos modelos para as pessoas que nos cercam. Então, irmãos, você vê um único fruto, como nos chama a reflexão. Eu e você precisamos meditar na palavra, estudar a palavra. O livro de Provérbios é um livro rico em sabedoria, e que fala muito do homem equilibrado, do homem longânimo, do homem manso, e de como todas essas virtudes conduzem às bênçãos de Deus. Eu e você precisamos ler as Escrituras, investigar as Escrituras, e nos enchermos do Espírito Santo, para refletirmos a glória de Deus. Então, pensa nisso, clama ao Senhor, Senhor, sonda-me, vê se há em mim caminho mau, esquadrinha o meu coração,
faça brotar em mim os frutos do teu Espírito. Dai-me um coração quebrantado e contrito, porque eu não quero ceder às cobiças e vaidades do meu coração, mas eu quero refletir a tua luz. É para isso que nós somos chamados, irmãos. Eu louvo a Deus pela palavra do Senhor, que nos orienta, que nos instrui. E creia e entenda que há uma rica recompensa que nos aguarda, que aguarda todos aqueles que cultivam a longanimidade, todos aqueles que desenvolvem os frutos do Espírito. Há uma rica recompensa. Aqui, nós temos o privilégio de sermos testemunhas de Cristo. Quando nós temos uma vida santificada, uma vida que glorifica ao Senhor, isso é um privilégio. Nós estamos honrando a camisa de Cristo. Nós estamos honrando os padrões do reino do Senhor. Então, isso por si só já é uma grande recompensa, ter o privilégio de honrar ao Senhor. Mas nós temos também a rica recompensa das bênçãos de Deus por aqueles que o amam, que o temem. Jó era uma pessoa próspera e que tinha, de fato, a alegria do Senhor a seu favor. Que tinha, de fato, a alegria do Senhor a seu favor. E ele foi longânimo em todas as suas provações. Então, meu querido e minha querida, que nós sejamos homens e mulheres longânimos, que toleram pacientemente as adversidades, o mal ou as provocações, para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, que Deus te abençoe com essa palavra, que Deus te capacite, que Deus te fortaleça. E eu quero ver em mim, em você, em nós, os frutos do Espírito. Esta evidência de que somos nascidos de novo, para a glória do nosso Deus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Terça-feira que vem nós estaremos aqui novamente compartilhando a mensagem. Esteja em oração por você, por sua família. Se na sua família tem pessoas que não são de Cristo, ore ao Senhor, peça, Senhor, quebranta esse coração, que ele venha perceber e reconhecer a tua misericórdia e se render ao Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos, dê a mão aí aos seus familiares. Vamos colocar as nossas vidas e clamar, Senhor, sonda-me, usa-me, capacita-me para que o meu caráter aponte para o caráter de Cristo. Capacita-me para que a luz do Senhor brilhe em mim e através de mim. E isso só é possível através dos frutos do Espírito. Porque o Senhor quer que você tenha uma vida frutífera, quer que nós realmente venhamos a provar e mostrar o valor do nosso cristianismo. Amém? Muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe grandemente. Vamos orar e logo após a oração nós estaremos encerrando essa transmissão. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, eu te louvo e agradeço pela vida de cada irmão que esteve aqui conosco. Ó Pai, nós sabemos que nós somos chamados por Cristo para sermos sal e luz nessa terra. Torna essa verdade uma verdade íntima em nossos corações, uma verdade que venha impactar o estilo de vida do povo do Senhor, a Igreja Presbiteriana do Eldorado, cada família que nos assiste. Desperta quem dorme. Ó Pai, como nós lamentamos a indolência das pessoas, a omissão, a negligência, mas te pedimos, não permita que sejamos assim, que sejamos homens e mulheres nos quais o amor, a paz, a alegria, a longanimidade e os frutos do teu Espírito Santo sejam uma evidência clara, sejam perceptíveis em minha vida, na vida dos nossos queridos irmãos que nos assistem, na vida dos membros da Igreja Presbiteriana do Eldorado. Ó Pai, de todo aquele que professa Jesus Cristo, venha de fato evidenciar o caráter de Cristo em suas vidas. Ó Senhor, tem misericórdia da tua igreja que tem patinado no lamaçal do pecado. Tem misericórdia do teu povo que tem sido negligente com o próprio crescimento espiritual. E desperta quem dorme, para que nós possamos, de fato, ser luzeiros, ser como um farol nesse mundo que está em trevas. Pai, nós te louvamos por esse momento que o Senhor nos permitiu, momento tão gostoso de compartilharmos e meditarmos a tua palavra. Rendemos a ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Meu querido e minha querida, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe
grandemente. Um forte abraço a todos.